Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, Alemão SPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa sexta para todos vocês que estão me assistindo. Deus abençoe aí o dia de vocês, São Paulinos e São Paulinas. Beleza? Hoje dia de seleção brasileira, praticamente tudo definido para as oitavas de final. Muitos confrontos, alguns interessantes, né? E o Brasil tentando buscar a sua vaga aí, já garantida, né? Apenas precisando saber aí a consolidação do primeiro lugar. Mas o São Paulo também tem muitas novidades e é sobre isso que a gente vai começar falando aqui. Primeiramente, o São Paulo, a diretoria aí descartou utilizar o meio-campista Patrick como moeda de troca. Exatamente, foi muito falado sobre isso, né? Naquele jogo contra o Fluminense, para quem não se lembra, ele teve um atrito muito grande com o Rogério Ceni. O São Paulo, né, tava meio que assim, tentando chegar à Libertadores, um confronto direto contra o Fluminense, brigando lá em cima. O Patrick acabou sendo substituído no intervalo. O São Paulo sofreu 3 gols do Cano naquela ocasião. Teve um problema muito grande entre o Rogério e o Patrick no vestiário, que inclusive o Rogério Ceni pediu pro Patrick se retirar de lá. Mas acontece que as coisas depois deu uma apaziguada, terminou a temporada, o Patrick ficou no banco nos jogos seguintes, entrou um pouquinho ali, e aí a situação tava meio que ficando insustentável. Rogério Ceni pediu 2 jogadores do Santos, né, o John e o lateral esquerdo Lucas Pires, e o Patrick poderia ser utilizado como moeda de troca, né, um dos principais jogadores do São Paulo em quesito de números, né, em 2022, um dos mais participativos em gols, né, atrás de Caleri, Luciano, Rodrigo Nestor também, que participou de 19 gols na temporada. O Patrick participou de muito também, e o São Paulo neste momento descartou a possibilidade de usar o Patrick como esta moeda de troca, né? Os jogadores do Santos ficaram muito difícil, mas o Patrick não será envolvido neste tipo de negociação, graças a Deus, né? Um dos melhores jogadores do São Paulo, por conta de um problema aí com o Rogério Ceni, que era justamente quem deveria sair. Aí fica difícil pra gente também, né? Se a gente for começar a perder peças e não trazer ninguém, aí fica difícil. Quero saber sua opinião aí sobre o Patrick, tá bom? Deixa aí nos comentários, mas ele não sairá como moeda de troca. Caso haja alguma negociação aí que seja vantajosa para o São Paulo, pode acontecer, mas nestes moldes, não. Próximo assunto, pintou o primeiro reforço do São Paulo para 2023, exatamente, o atacante Pedrinho, que jogou aqui no Brasil em equipes como Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, América, Oeste, Osasco, e agora está na equipe do Lokomotiv. Deve ser o primeiro reforço do São Paulo para 2023. Tudo certo entre São Paulo e jogador, resta apenas se acertar agora com a equipe, né? Ele que chegou em setembro, né, deste ano, tinha jogado pelo América contra o São Paulo em Copa do Brasil, inclusive chegou no primeiro jogo na Copa da Rússia, fez 4 gols de uma vez, né? Depois acabou tendo uma sequência de titular, não teve o mesmo desempenho, acabou ficando no banco de reserva e agora nem nos relacionados ele está, né? Então São Paulo, tudo certo com o jogador, tenta um empréstimo aí de 1 ano com opção de compra. Atacante de beirada de campo, 23 anos, muita qualidade, e o São Paulo espera fechar nos próximos dias a contratação do atacante. O que vocês acharam, galera? Quero saber a opinião de todos vocês. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre a primeira contratação do São Paulo nesta temporada, que vai se iniciar um atacante de beirada de campo, que é o que a gente vem buscando aí. Vamos ver como é que ele sai jogando com a camisa do São Paulo, tá bom? Lateral esquerdo agora, né? O São Paulo segue buscando depois da perda aí do Reinaldo, né? Que foi para a equipe do Grêmio, né? Praticamente tudo certo, ainda não foi anunciado, mas tudo decretado já. O São Paulo sondou a situação do Juninho Capixaba de primeira. Capixaba assinou com o Red Bull Bragantino. Depois tentou a contratação do Felipe Jonathan, não se encaminhou tão bem assim, né? E agora o São Paulo vem tentando aí uma negociação com o lateral Luan Cândido do Red Bull Bragantino. Para mim, um dos melhores laterais esquerdos do país, apenas 21 anos, revelado para o Palmeiras. O jogador foi para o Leipzig, Red Bull Leipzig, né? Depois veio emprestado para o Red Bull Bragantino e recentemente foi adquirido. É uma negociação muito difícil, eu considero até quase que impossível, né? Um jogador de 21 anos, ele foi artilheiro, galera. Ele foi artilheiro do Red Bull na última temporada e sem cobrar pênalti. É realmente insano. O cara fez 13 gols
na temporada jogando como lateral. Fez mais gol que os atacantes do time, né? O vice-artilheiro foi o Arthur com 10. Então é um jogador muito interessante, um lateral que ataca muito, sobe muito bem de cabeça. Ele já fez um gol de cabeça no São Paulo também, em algumas outras equipes, alguns gols parecidos realmente. É um jogador assim de muita qualidade, o Luan Cândido. Então é um jogador interessantíssimo, mas minha opinião, eu acho que ele só sai para a Europa de acordo com toda a qualidade e de acordo com o mercado que tem o Red Bull Bragantino, né? Então, mas não custa sonhar, né? Mas eu acho que vai ser mais um nome em pauta aí que não virá pro São Paulo, né? Como eu falei, Capixaba no Bragantino, Felipe Jonathan provavelmente não vem e agora também Luan Cândido, né? O São Paulo segue em busca aí desta reposição para a lateral para brigar por posição com o Wellington, que pode ser que saia também, né? Tiveram algumas sondagens aí, pode ser que o Wellington saia também, aí o São Paulo se complica um pouco aí na lateral esquerda, beleza? Quero saber a opinião de todos vocês, porque, mano, tem muita coisa, muita novidade também. O São Paulo ainda não desistiu do Wellington Rato, segue esperando uma resposta. Os próprios empresários do jogador se manifestou aí nas redes sociais, falando que o jogador recebeu sondagem do Fortaleza, que foi a mais vantajosa até o momento. O Cruzeiro, o Vasco, o próprio São Paulo, alguns clubes do exterior, né? Então São Paulo ainda aguarda a decisão aí do Wellington Rato. Então, outros nomes, né? O São Paulo havia sondado o Mendonça, que foi rebaixado com o Ceará nesta temporada, mas ele está se acertando aí com o Santos, pode ser anunciado aí já nos próximos dias. Outro atacante que São Paulo tinha interesse, o atacante Paulinho, que agora é do Atlético Mineiro, né? Saiu do Bayer Leverkusen e já foi anunciado, inclusive, nas redes sociais do clube, já postou com a camisa. Então o São Paulo até o momento perdeu todas as negociações que tentou, né? A verdade é essa, são dois jogadores aqui, outro time levou, tentou jogador aqui, outro time levou, tentou jogador aqui, o jogador não quis. Então esta é a situação de mercado no São Paulo neste momento. Se assustou com os valores pedidos pelo goleiro John da equipe do Santos, então negociação travada. Lucas Pires, negociação travada também, que era uma outra opção para lateral esquerda, né? Então São Paulo segue assim, apático até o momento, tentando aí fechar com o Pedrinho quanto antes e esperando aí uma resposta pelo Wellington Rato, né? Então São Paulo segue tímido até o momento, 6 saídas e nenhuma chegada. Restam cerca de 12 dias aí para a pré-temporada que se inicia no dia 14 e se encerra no dia 15 de janeiro, né? Que é quando justamente começa o Campeonato Paulista, e até lá tem muita água para rolar, galera, muita coisa para acontecer. Mas tivemos aí mais outras possibilidades de saída, né? Além dos 6 nomes que a gente já trouxe aqui para vocês, só recapitulando: o Miranda saiu, o Reinaldo saiu, o Colorado saiu, Nahuel Bustos, o Éder e também o Marcos Guilherme. E agora o próximo a sair deve ser o Igor Gomes, né? O Igor Gomes já deu ok na negociação com a equipe do Internacional, portanto pode sair de graça aí e reforçar o Internacional já no comecinho de 2023, aí em março de 2023 precisamente. O Igor Gomes seria jogador do Internacional, um jogador que a gente sempre teve esperança que pudesse deslanchar, um jogador que a gente sempre teve esperança de que a gente pudesse fazer uma grande venda, né, para os nossos cofres. Já os empresários sempre falavam que ia vender por 20 milhões de euros, não sei quantos milhões de libras, e aí acontece que o torcedor foi iludido e o jogador tá saindo de graça pro futebol brasileiro, né, praticamente acertado aí com o Internacional a sua transferência. E aí fica triste o torcedor de São Paulo, fica triste a finança do clube, porque realmente é uma negociação assim que a gente contava muito, né? Vamos esperar agora se vende o Rodrigo Nestor, se vende o Pablo Maia, se vende o Wellington, tem o Diego Costa, alguns jogadores aí, o próprio Luan, alguns jogadores que vieram da base, que são de maior poderio aí financeiro para o nosso mercado. Vamos aguardar, obviamente, com todas as novidades eu sempre trago aqui para vocês, por isso eu peço para você ficar sempre ligado. Você é novo no canal, tá chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece, mano, é só clicar no botãozinho aqui embaixo de se inscrever e ativar o sininho de notificação, sabe por quê? Todo dia você recebe conteúdo exclusivo sobre o nosso time de coração. Todos os dias tem as principais informações, tem novidades sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixa aquela moral deixando o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Hoje teve muita notícia, hein, galera? Começamos falando aí sobre o Patrick, falamos sobre o Pedrinho, possível primeiro reforço do São Paulo. Falamos sobre o Luan Cândido, falamos sobre o balanço do São Paulo até o momento, né? Então tem muita coisa acontecendo, por isso eu peço para você ficar sempre ligado. Como eu já venho recapitulando há alguns dias aqui para vocês, o São Paulo se inicia a pré-temporada no dia 14 de dezembro, já com o Robert Arboleda, que infelizmente foi eliminado da Copa do Mundo, né? Então ele volta para se apresentar aí no dia 14 e dia 15 de janeiro, né? Um mês depois, um mês de pré-temporada, o São Paulo começa a sua caminhada pelo Campeonato Paulista, né? Então
vamos aguardar aí até lá, resta muita coisa ainda, a Copa do Mundo ainda nem iniciou, as oitavas de final começa neste sábado, né? Então muita coisa pra acontecer, fechado, galera? E ó, no vídeo de amanhã eu prometo uma novidade bombástica pra todos vocês. Tem anúncio, tem saída, tem novidade sobre a diretoria, tem novidade sobre o Morumbi, mano, tem muita coisa pra você. Por isso eu peço mais uma vez, não esquece de dar aquela moral pra gente aqui no nosso canal, tá bom? O vídeo de hoje vai chegando ao fim, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço do Alemão, forte abraço, valeu!